Você já parou pra pensar em quantas coisas precisam acontecer pra você estar exatamente onde está agora? Não só no lugar físico, mas no tempo, no contexto, na energia do momento. Imagina só, pra que aquele beijo numa festa acontecesse, 2 vidas inteiras precisariam acontecer. A sua e a dela. Caminhos diferentes, escolhas, traumas, alegrias, decepções. Tudo isso se alinhando milimetricamente até aquele segundo exato. Não é só um beijo, é o ponto de encontro entre 2 linhas do tempo complexas, que por algum motivo misterioso se cruzaram e talvez nunca mais se cruzem de novo, ou talvez mudem tudo para sempre, vai saber. Mas naquele segundo não era só pele com pele, era história com história, e isso muda tudo. A gente vive como se tudo fosse aleatório, né? Como se os encontros fossem coincidência. Mas e se não forem? E se a cada troca de olhar no metrô, cada esbarrão na calçada, cada conversa aleatória na fila do mercado for uma peça de um quebra-cabeça que a gente nem sabe que tá montando? Tem um nome pra essa sensação estranha de que tudo se encaixa. Sincronicidade. Não é ciência, não é religião, é só aquela sensação de que o universo piscou pra você, sabe? Que alguma força invisível costurou os caminhos para que você estivesse exatamente ali, vivendo aquilo. Tipo um roteiro invisível que ninguém vê, mas que dá sentido às pequenas coisas. Tem um outro nome bonito pra isso também, Sonder. É quando você percebe que cada pessoa que você vê na rua, cada desconhecido ao seu redor, vive uma vida tão complexa quanto a sua, com lembranças, arrependimentos, sonhos, segredos, e por um milagre misterioso, as histórias se tocam. Às vezes num beijo, às vezes num abraço, às vezes numa troca de olhar que nem dura 2 segundos, mas que te faz pensar por semanas. É como se todo mundo fosse personagem principal do próprio filme. Mas de vez em quando os filmes se cruzam, tipo um crossover, e você participa da história de alguém sem nem perceber. Agora pensa rápido. Quem foi a última pessoa que te fez sentir alguma coisa que você não sabe explicar? Não precisa ser amor, paixão, nem saudade. Pode ter sido só aquele incômodo estranho, aquele frio no estômago, aquele silêncio que ficou entre uma palavra e outra. Lembrou? Talvez tenha sido alguém que só passou, um nome que você já nem fala mais, mas de que de alguma forma ainda vive em alguma gaveta da sua memória. E o mais louco é que naquele momento você nem percebeu o tamanho daquilo. Só vou entender depois, dias, semanas, meses depois, quando uma música tocou, quando o cheiro de um lugar trouxe a sensação de estar de volta, como se o tempo fosse só um truque e tudo aquilo ainda estivesse acontecendo, em algum plano paralelo onde as histórias não terminam, só mudam de forma. E aí vem a pergunta que não quer calar: o que será que você deixou nela? Será que ela também sente esse eco de você, mesmo sem saber explicar de onde vem? Quando você pensa nisso, até os momentos mais banais começam a parecer sagrados. A carona que você quase recusou, a festa que você nem queria ir, a mensagem que você quase não respondeu. Todos esses quase são portas que, se abertas, mudam tudo. E se você tivesse virado à esquerda em vez da direita naquele dia? Será que aquele beijo ainda teria acontecido? Será que aquela conexão teria rolado? Talvez não. Talvez o universo estivesse esperando exatamente aquele movimento seu. E isso te faz perceber o quanto a vida é sensível aos detalhes. Um segundo antes, um segundo depois, e tudo seria diferente. No fundo, a gente é feito de encontros, de momentos que parecem aleatórios, mas que carregam um peso invisível. Às vezes a gente é só um figurante na vida de alguém, às vezes é um protagonista por uma noite, mas sempre deixa alguma coisa. Uma memória, uma dúvida, uma marca. Você já pensou quantas pessoas carregam um pedacinho de você na história delas? Um comentário, um sorriso, um gesto que pareceu pequeno, mas na verdade tenha sido gigante pra elas. Assim como tem gente que deixou coisas na gente e nem sabe, é isso que faz a vida parecer uma dança de histórias, todas se tocando em algum momento. E talvez a maior loucura disso seja aceitar que nem tudo tem explicação, que tem coisa que acontece só pra te lembrar que existe poesia no caos, que nem sempre a gente entende na hora o porquê daquele momento, mas sente que ele era necessário, sabe? Aquele beijo, aquele encontro, aquela conversa que parecia nada, mas que acendeu alguma coisa em você. E talvez nunca mais volte. Talvez tenha sido só isso. Um sopro. Mas um sopro que te mudou. É só por isso já valeu a pena ter vivido tudo o que te trouxe até ali. E é nesse ponto que a gente entende que a vida não é só sobre grandes acontecimentos. Não é só sobre conquistas, perdas ou momentos épicos que viram marcos na nossa linha do tempo. Às vezes é sobre o que acontece no intervalo entre esses marcos. Naquela conversa que começou despretensiosa e virou confissão. Naquela música que tocou no fundo da festa enquanto você dançava com alguém que talvez nunca mais veja. Naquele instante em que o tempo pareceu parar só pra você perceber que tava vivo, que tava sentindo, que tava ali. Porque viver de verdade é isso.
perceber. E a maioria das pessoas tá passando pela vida no automático, sem perceber o quanto cada detalhe tem peso, tem beleza, tem consequência. Mas quando a gente começa a prestar atenção, de verdade, o mundo muda. As coisas ganham profundidade. A rotina vira cenário de algo maior. As pessoas deixam de ser figurantes e passam a ser enigmas ambulantes. Porque todo mundo que cruza o seu caminho carrega um universo dentro de si. E de vez em quando, esses universos se colidem e geram explosões silenciosas. Pequenos Big Bangs emocionais que ninguém vê, mas que moldam quem a gente é. Já sentiu isso? Que alguém te transformou mesmo sem querer? Que bastou uma presença, uma frase solta, um olhar demorado pra algo dentro de você se reorganizar? E o mais louco nisso tudo, você nunca vai saber exatamente o impacto que causou nas pessoas. Às vezes você foi o ponto de virada na vida de alguém e nem ficou sabendo. Às vezes você foi a última esperança, a última gentileza, a última palavra de conforto antes de uma decisão difícil. Você pode ter sido o respiro de alguém no meio do caos, ou o caos que fez alguém respirar diferente. E isso, cara, isso é imenso, porque a gente passa a vida tentando encontrar sentido nas coisas grandes, enquanto o verdadeiro significado está escondido nos detalhes, nos encontros, nos acasos, nas coincidências que talvez nem sejam coincidências de verdade. Tem gente que chama isso de destino, outros preferem acreditar no acaso, mas talvez o nome nem importe. Talvez o importante seja a forma como a gente escolhe olhar para a vida, com olhos atentos, com sensibilidade, com a consciência de que cada momento carrega uma história, e que a cada pessoa que passa por nós deixa alguma coisa, mesmo que seja a ausência, porque até a falta ensina, até o silêncio tem algo a dizer. E se a gente conseguir viver com essa percepção, com esse estado de presença, tudo muda. A vida deixa de ser uma sequência de dias e vira uma sequência de significados. Então, da próxima vez que você estiver numa festa, andando na rua ou esperando ônibus, respira fundo, olha ao redor, percebe as pessoas. Lembra que cada uma delas viveu uma vida inteira até aquele momento, assim como você, e que de alguma forma misteriosa todos vocês estão reunidos ali, naquele segundo, naquele ponto do tempo. Talvez nunca mais se vejam, talvez esse momento não se repita, mas ele existiu, e isso por si só já é extraordinário, porque o mistério é o que prende, lembra? Então pensa comigo, será que a vida é mesmo só um conjunto de eventos aleatórios? Ou existe algo maior costurando tudo nos bastidores? Será que aquele beijo na festa, aquele encontro inesperado, aquela conversa que nem parecia ter importância, são só capítulos soltos ou parte de um roteiro invisível que ninguém escreveu, mas que a gente vive como se fosse? A resposta pode estar em cada um de nós, no jeito que escolhemos enxergar o mundo, na forma como damos significado ao que acontece, ou na coragem de simplesmente aceitar que nem tudo precisa de explicação. E essa dúvida que fica no ar, a sensação de que o impossível pode estar mais perto do que a gente imagina, é o que torna a vida tão fascinante e cheia de possibilidades. Então, da próxima vez que você viver um momento que parece por acaso, lembra, talvez ele seja só o universo piscando pra você, chamando sua atenção pra algo que só você pode perceber. E aí, será que o próximo encontro vai mudar tudo? Fica a pergunta. Mas e você? Já teve essa sensação? Já parou pra perceber o quanto é louco viver? Pensar que, sei lá, a pessoa que você cruzou na rua em 2009 pode ter mudado de país, pode ter casado, já pode ter filho, ou já pode ter até falecido, não sei. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha trago alguma reflexão, alguma coisa boa pra agregar na sua vida. Se gostou, comenta aqui, curte, se inscreve no canal se possível. Enfim, meu muito obrigado pela audiência e até a próxima.